boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça, segunda edição, desta quinta-feira, 21 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga critérios de benefícios previdenciários. Este é um dos destaques de hoje. Você acompanha também nesta edição. O Supremo garante pena alternativa à prisão para um homem condenado por furto de fio elétrico. O Ministério Público oferece denúncia contra 8 pessoas por fraude em licitações para a compra de blindados da Polícia Rodoviária Federal. E ainda, Justiça determina bloqueio de passaporte da cantora Joelma por dívida trabalhista de R$1 milhão. O plenário do Supremo concluiu o julgamento de 2 ações que questionam trechos da Lei de Benefícios da Previdência Social. A reportagem é de Marta Ferreira. As ações questionam dispositivos da Lei de Benefícios da Previdência Social. A primeira ação contesta as seguintes regras: exigência de período de carência para gozo de salário maternidade e condicionamento do pagamento do salário família à apresentação do atestado de vacinação e frequência do filho na escola. A segunda questiona o chamado fator previdenciário, que nada mais é do que uma fórmula que aumenta o valor da aposentadoria conforme o tempo de contribuição. O fator previdenciário foi criado em 1999 para incentivar o segurado a trabalhar por mais tempo. 10 anos depois, a reforma da Previdência acabou substituindo o fator por outras formas de cálculo. Só que ele ainda é aplicado em algumas situações. Em discussão, se os segurados do regime de transição poderiam optar pela regra do regime definitivo, caso a regra de transição trouxer prejuízos. O relator das ações, ministro Nunes Marques, votou pelo não conhecimento dos pedidos e pela constitucionalidade dos dispositivos questionados. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes chamou a atenção para o fato de que a regra de transição do fator previdenciário já foi declarada constitucional pela Corte. Agora está em questão a forma de aplicação. Moraes, então, votou pela constitucionalidade dos dispositivos em discussão, entendendo que não repercute no recurso da revisão da vida toda. Eu concluo aqui no sentido de que é constitucional também, é constitucional o artigo 3º, é constitucional as regras de transição, mas não é possível a aplicação, ou, diria, dentro do próprio contexto da lei, deve-se dar uma interpretação conforme nos moldes do que nós já fizemos na repercussão geral. Ou seja, uma interpretação conforme no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva. É só isso que ele quer, caso lhe seja mais favorável. O ministro Cristiano Zanin votou pela constitucionalidade da lei, mas diz que se aplica a revisão da vida toda. Com isso, no seu entendimento, os aposentados devem ficar na regra de transição sem direito a escolher pela regra que lhe for melhor favorável. Afastando a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos que foram impugnados, mas, em relação ao artigo 3º especificamente, reconhecer que, ao declararmos constitucional essa regra de transição, ela tem que ser aplicada de forma cogente e, por consequência, não é possível deixá-la, a incidência da regra, deixá-la a critério daquele que faz parte do regime previdenciário. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin. As 2 regras válidas devem ser observadas, tais como postas. Tais como o legislador definiu há 2 décadas e meia atrás. Uma é a situação objetiva regida pelo artigo 3º. Outra é a situação objetiva regida pelo artigo 29.
E não há ali nenhum suporte, tampouco na Constituição, tampouco no conceito de direito transitório, para nós criarmos um terceiro regime jurídico que jamais existiu no direito brasileiro. A sessão plenária terminou agora há pouco. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que atualiza as informações para a gente. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão votaram os demais ministros. Quanto à questão do salário maternidade, o plenário, por maioria, decidiu que não haverá carência para receber o benefício. Quanto à questão da regra de transição, o plenário, também por maioria, decidiu que o segurado não pode optar pela regra definitiva, se cabível, a regra de transição. William. Obrigado pelas informações, Marta. E na abertura da sessão plenária, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que hoje é celebrado os Dias Internacionais contra a Discriminação Racial e da Síndrome de Down. O presidente do STF lembrou o histórico da data e a sua importância para o combate ao preconceito. Esse é um marco global na batalha pela conquista de direitos sociais para a população negra em busca de respeito e igualdade de oportunidades. Tivemos avanços na história, mas ainda há muito por fazer. Nós aqui no Brasil temos, com a participação intensa do Poder Judiciário, procurado enfrentar o racismo estrutural na sociedade brasileira. Validamos aqui no Supremo as ações afirmativas no acesso às universidades, validamos a ação afirmativa na reserva de vagas em concursos públicos e agora, no âmbito do CNJ, estamos desenvolvendo um grande programa de bolsas para capacitar candidatos negros nos concursos para a magistratura. E hoje também se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, que representa um movimento de conscientização e de luta contra o capacitismo e o preconceito, de modo a garantir as condições para a inclusão plena de todas as pessoas em nossa sociedade. Hoje, portanto, é um dia para evocar a conscientização global sobre a necessidade de erradicar todas as formas de preconceito. E ainda falando sobre o racismo, a Procuradoria-Geral da República promoveu hoje um encontro para debater e apresentar propostas de enfrentamento ao racismo na atividade policial. O repórter Márcio Fontinelli acompanhou e traz os detalhes. Na camiseta, o Neilton e a esposa Rafaela trazem a foto do filho João Pedro, de 14 anos, morto durante uma ação policial em 2020, no Rio de Janeiro. Na voz embargada, o relato de quem perdeu uma criança para uma ação desastrosa. João Pedro, numa pandemia, 18 de maio, estava dentro da sua casa, na casa do seu tio, brincando com outros jovens. Os policiais civis do estado do Rio de Janeiro acharam por direito invadir a casa da onde estava o jovem e outros jovens brincando numa pandemia e efetuaram mais de 70 disparos. Casos como o de João Pedro não são isolados no Brasil. Por isso, no Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, 21 de março, a Procuradoria-Geral da República promoveu o diálogo aberto, estratégias antirracistas na atividade policial. A ideia é apresentar caminhos para o enfrentamento do racismo institucional no âmbito das Forças Federais de Segurança Pública e do sistema prisional. Estudar estratégias para combater o racismo em todas as ocasiões é muito importante. E em relação à repressão policial, não menos importante. E o só fato de estar acontecendo esse seminário já é motivo de otimismo. Se a gente se estarrece diante de episódios de racismo com maior ou menor impacto sobre a sociedade, pelo menos temos esse motivo de alento. No encontro, foi entregue uma cartilha com propostas para o enfrentamento do racismo na atividade policial, criada a partir do conhecimento e dos estudos de especialistas e representantes dos direitos humanos. A publicação tem 43 sugestões de medidas que buscam confirmar o compromisso dos agentes de segurança pública federal com a transparência nas ações policiais e com o fim das desigualdades internas e das práticas discriminatórias. Um estudo feito a partir dos dados publicados pela Lei de Acesso à Informação
mostra que o número de pessoas mortas pela polícia em apenas 8 estados brasileiros chegou a 4.219 em 2022. Desse total, 2.700 foram considerados negros, ou seja, 65,7%. Por isso, as próprias forças reconhecem a importância desse debate. Eventos como o de hoje servem para que a sociedade como um todo, e representada pelas entidades citadas por você, as polícias, o Ministério Público Federal, possa a sociedade rever valores, crescer como sociedade civilizada e mudar culturas. Para a mãe de João Pedro, o encontro é um passo que faz toda a diferença no trajeto de um país rumo a uma sociedade menos racista e onde um ser humano não seja considerado perigoso ou criminoso apenas pela cor da pele. Eu tenho expectativa de que aumente os programas para que isso mude, porque eu acho que isso já vem de muito antes, né? Já é bem antigo o racismo estrutural, né, na sociedade, e acabar eu acho difícil. Mas a gente espera que sim, né? Que de alguma forma mude alguma coisa. A seguir, STJ aceita recurso contra a anulação do júri da Boate Kiss e encaminha o caso ao Supremo. Voltamos em instantes. O Supremo garantiu uma pena alternativa para um homem condenado a 2 anos de prisão por furto de fio elétrico. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, verificou que não há motivo para restringir a liberdade dele. Repórter Pablo Lemos. O homem teria escalado o portão de um estabelecimento comercial na cidade de Mauá, no interior de São Paulo, e furtado 25 metros de fio de uma cerca elétrica. No STF, a Defensoria Pública do Estado pediu a aplicação do princípio da insignificância, considerando o pequeno valor furtado e o fato de que o corte dos fios não prejudicaria o serviço público em geral, mas apenas o estabelecimento. A Defensoria considerou também que estariam atendidos os requisitos legais para a substituição da pena. O relator do caso aqui no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que ele tenha a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, ou seja, penas alternativas à prisão. Moraes destacou na decisão, entre outros pontos, a necessidade de consagrar a liberdade de ir e vir de maneira prática e eficiente. Por fim, o ministro determinou que as condições da pena restritiva de direitos sejam fixadas pelo juízo de primeiro grau. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu um recurso extraordinário para que o Supremo examine a anulação do júri da Boate Kiss. As informações com Samanta Peçanha. O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, admitiu o recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra acórdão da sexta turma que, em setembro do ano passado, manteve a anulação do júri que condenou 4 réus pela tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. No julgamento realizado ano passado, por maioria de votos, a sexta turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e considerou que ocorreram diversas ilegalidades na sessão do Tribunal do Júri que condenou Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Leão a diferentes penas pelos crimes de homicídio consumado e tentado. Entre as ilegalidades citadas estavam falhas na escolha dos jurados, a realização de reunião reservada entre o juiz-presidente do júri e os jurados, além de irregularidades na elaboração dos quesitos de julgamento. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega, entre outros pontos, que as questões consideradas ilegais pelo Tribunal Gaúcho e pela sexta turma do STJ, na verdade, não foram apontadas no momento adequado pela defesa e que o pedido de reconhecimento das nulidades dependeria da demonstração de efetivo prejuízo aos réus, o que não ocorreu no caso dos autos. O ministro Og Fernandes citou precedentes do STF no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual deve ser feito na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão, que é a perda da oportunidade de manifestação. A Suprema Corte também tem entendido que, tanto nos casos de nulidade absoluta quanto relativa, é necessária a demonstração do prejuízo concreto à parte que suscita a irregularidade, pois não é possível decretar a nulidade por simples presunção. Por conta disso, o caso vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal.
O Ministério Público Federal denunciou 8 pessoas acusadas de fraudar licitações e contratos para a compra de 15 viaturas blindadas para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. O procedimento foi durante a gestão do ex-superintendente da PRF, Silvinei Vasques, um dos denunciados. O prejuízo aos cofres públicos passaria de 13 milhões de reais. A denúncia oferecida no âmbito da Operação Megatherium também tem como alvos os empresários e sócios da empresa vencedora da licitação, a Combat Armor, além de 2 policiais rodoviários responsáveis por elaborar o termo de referência do pregão, realizado em 2020. Também foram denunciados o pregoeiro e o fiscal técnico do contrato. Segundo as investigações, as licitações tinham os mesmos concorrentes e propostas irreais acima do preço, nas quais a Combat ganhava, na maior parte dos casos, pela modalidade maior desconto, ainda que não existisse tabela pré-fixada de valores para os julgamentos das propostas. A Justiça do Trabalho de Recife determinou o bloqueio do passaporte da cantora Joelma por dívidas trabalhistas depois de encontrar imóveis com pendências judiciais no nome da artista. Repórter Viviane Novaes. O passaporte de Joelma foi bloqueado por causa de uma ação movida pelo ex-empresário da cantora. Ele pediu o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa da banda Calypso, formada por ela e pelo ex-marido Chimbinha. A Justiça do Trabalho determinou que a empresa assinasse a carteira do ex-empresário e pagasse verbas trabalhistas, além de uma indenização por danos morais. Hoje a dívida passa de R$1 milhão. Como não houve o pagamento e a Justiça só encontrou imóveis de Joelma com pendências judiciais, a 11ª Vara de Recife, em Pernambuco, determinou o bloqueio do passaporte da cantora. Segundo o juiz Augusto Pires de Oliveira, esse documento é um instrumento de trabalho e viabiliza viagens internacionais luxuosas incompatíveis com a situação de quem não pode pagar uma dívida trabalhista. O magistrado também afirmou que Joelma estaria se escondendo do Poder Judiciário, enquanto ostenta um padrão elevado de vida. Disse que a cantora continua a celebrar contratos e realizar shows pelo país, utilizando-se de empresa da própria filha para encobrir os pagamentos, e que há clara ocultação de bens. O nome de Joelma também foi incluído no sistema de controle da Polícia Federal de saída do país. A Polícia Federal recuperou no Reino Unido uma obra literária do ano de 1658 que foi furtada de um museu de Belém do Pará em 2008. A obra holandesa de Guilherme Piso, que pertence ao Museu Emílio Guildes, foi encontrada em uma operação da Polícia Federal Brasileira e da Polícia Metropolitana de Londres. As investigações relacionadas ao furto começaram em 2008 e, em 2011, 3 servidores do museu foram denunciados por peculato culposo, já que teriam facilitado o furto do bem público para a venda posterior. Segundo a PF, o trabalho de identificação e rastreamento de itens valiosos desviados conta com diversas bases de dados sobre bens culturais e com a cooperação entre as autoridades policiais em diferentes países. Justiça Eleitoral revela que somente nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 400 mil jovens entre 15 e 17 anos tiraram o título de eleitor. Assunto para o próximo bloco. Até já. Na Semana do Jovem Eleitor, você vai ver como o interesse dos jovens pela política tem crescido no Brasil. Somente entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 400 mil brasileiros que têm entre 15 e 17 anos decidiram tirar o título eleitoral. Quem mostra pra gente é o repórter Guilherme Glória. Olhe esta jovem no celular e tente adivinhar o que ela está fazendo. Tá postando uma foto nova nas redes sociais, batendo papo no grupo das amigas, jogando Free Fire ou tirando o título eleitoral. Vou dar uma dica, tá? O que ela tá fazendo é algo que tem muita gente da idade dela fazendo também. Tempo! Se você escolheu a letra D, acertou!
417 mil. Mas calma, esse não é o valor da premiação para quem acertou a pergunta não, tá? 417 mil é o número de jovens entre 15 e 17 anos que já solicitaram a primeira via do título eleitoral. Isso só em janeiro e fevereiro desse ano. Eu não falei que tinha muita gente fazendo? É o seguinte, pela Constituição Federal, quem tem 16 e 17 anos já pode votar. Mas o TSE permite que a galera já garanta o título eleitoral a partir dos 15 anos de idade. Só que mesmo com o título, o voto só é permitido quando a pessoa completa 16 anos. A gente acompanhou a Marcele tirando o título no dia do aniversário de 16 anos dela. Parabéns duplo, né? Eu me interessei no ponto quando eu via na TV os políticos debatendo e tal, e pensando em qual lado seria melhor, o que eu queria para mim, para o meu futuro. É fácil demais, se liga no processo. O site é o tse.jus.br. É só acessar autoatendimento eleitoral, depois título eleitoral e em seguida tire seu título eleitoral. Informar os dados necessários, anota aí o que vai precisar. Documento de identificação oficial com foto, você vai precisar tirar uma selfie com ele, beleza? Comprovante de endereço atualizado. Depois disso, tem mais alguns dados para preencher, tipo local de votação e contatos. E aí, pronto, solicitação feita. É só procurar um cartório eleitoral para registrar sua biometria. Você que é jovem igual a mim, queira tirar seu título de eleitor, você pode fazer isso no seu celular a qualquer hora do dia, em qualquer momento. E é uma oportunidade muito grande de você expressar a sua opinião e poder ajudar para um Brasil melhor. Ah, só não vale perder o prazo, hein? Você tem até 8 de maio para tirar seu título. O Grupo de Estudos da Magistratura tem se consolidado como fonte de aprimoramento jurídico para o Poder Judiciário de Mato Grosso. Os integrantes se reuniram para discutir temas importantes. Repórter Fernanda Fernandes. Com o intuito de aperfeiçoar e padronizar a prestação jurisdicional, o Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso realizou a 33ª reunião, encontro em que os integrantes apresentam trabalhos, discussões e votação de enunciados. E nessa edição foram debatidos 5 temas essenciais ao sistema de justiça. Entre eles, os aspectos relevantes e atuais da abordagem policial e busca pessoal. Discutir o tema, gerar enunciados, construir ideias sobre o assunto, facilita, né, o trabalho dos juízes, de nós juízes, e facilita, por via de consequência, o trabalho dos policiais. E impressa também tranquilidade ao cidadão que sabe quais são os cenários em que ele pode ser abordado, quais cenários que pode haver uma busca pessoal, quais são os critérios, né, para se considerar uma abordagem legítima. Já as juízas Henriqueta Fernanda e Luciene Rose apresentaram um estudo comparativo sobre ações afirmativas raciais, com uma recente decisão da Suprema Corte Americana. Os Estados Unidos, eles tinham uma visão de inclusão, não usava o argumento, não reconhecia esse argumento de cota racial como a gente trata, mas tinha. Então, mas o ano passado eles tiveram essa visão restringindo esse acesso e que o Brasil ainda se mantém admitindo, né, declarando a constitucionalidade tanto da cota racial para acesso à universidade, quanto também para concurso público. Durante o encontro, ainda foi aprovada uma proposta de alteração no regimento interno do grupo, que agora terá um novo formato. Doravante, nós teremos 3 eixos de atuação, 3 eixos de estudos dentro deste grupo. Então, nós já tínhamos 2, que era o criminal e o cível, e agora a desembargadora, então, contemplou o agro. Então, o agronegócio será também objeto de estudo minucioso pelos juízes dentro do GEMAN. O GEMAN conta atualmente com cerca de 70 magistrados e o mais recente participante é o desembargador Marcos Regenoldi Fernandes, que veio conhecer a turma e já se inscreveu. Cada dia há uma mudança da jurisprudência, a legislação também sofre alterações constantes, então o aprendizado e a atualização que se faz aqui é extremamente, imprescindível, posso dizer assim, para a atuação jurisdicional do magistrado. A diretora da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, destacou a importância dessas reuniões para o aprimoramento do magistrado e que isso reflete nos serviços prestados aos cidadãos.
Mato Grosso, ele é vanguarda nessa questão. Nós somos olhados pelo resto do país como magistrados competentes, estudiosos, né? Então, nós temos uma referência nesse sentido. Isso significa uma qualidade na produção jurídica, né, do Poder Judiciário. Com isso, toda a população ganha, porque nós vamos ter decisões mais justas, mais sérias, mais correlatas com a jurisprudência nacional, né? E uma última notícia. O mandado de prisão contra o ex-jogador Robinho foi expedido pela 5ª Vara Federal de Santos e encaminhado à Polícia Federal. Ontem, o STJ decidiu que Robinho deve cumprir a pena no Brasil imediatamente. Na mesma noite de ontem, os advogados de defesa entraram no Supremo Tribunal Federal com um pedido de habeas corpus para impedir a prisão do ex-jogador. O ministro Luiz Fux foi sorteado para analisar o pedido. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.